Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e a gente precisa conversar sobre a contratação mais barata da história do Grêmio. A maior contratação da história do Grêmio. A maior contratação da história do futebol gaúcho. É claro que eu tô falando do Luizito Soares. Ele começou maravilhosamente bem, deu o primeiro cartão de visitas, fez um campeonato fantástico, foi vice-artilheiro do campeonato, vice-campeão brasileiro. E aí, para fechar, ele é o melhor jogador também do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar sobre alguns números, alguns detalhes e o porquê que ele é, sim, mesmo ganhando quase 3 milhões de reais por mês do Grêmio, a contratação mais barata da história. Vamos falar disso depois da vinheta. Esse vídeo para Zapay, o aplicativo que vai facilitar a tua vida se tu tem carro, moto, caminhão, ônibus, tá com problema de licenciamento, multa, o IPVA de 23 tu não pagou, já tá vencendo de 24, tá fugindo de blitz, tá trancado em casa, não sai com teu veículo, calma. Vai aqui na descrição do vídeo, tem um link, tu clica nesse link, aí tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay, a partir daí tu usa o cupom BAGÉ20, tu vai ganhar 20% de desconto em toda a negociação de tudo que tiver aberto e pode parcelar em até 12 vezes no teu cartão. Chama a galera da Zapay, ó. Clica aqui no link da descrição, vai direto, baixa o aplicativo gratuitamente da Zapay. Luizito Soares, né? Por que eu digo que ele apresentou um cartão de visitas logo cedo? Ele estreia na Recopa, final da Recopa Gaúcha contra o São Luís de Juí, de cara ele faz 3 gols. E aí a gente pensa, meu Deus, o que vai ser o Luizito Soares daqui pra frente? E aí no Campeonato Gaúcho ele segue empilhando gol. Aí depois vem a Copa do Brasil, vem o Campeonato Brasileiro e ele foi fundamental em várias situações. Claro, teve toda aquela discussão, pô, ele tinha contrato até final de 24 e daqui a pouco ele resolveu que ele tinha que ir embora antes, né? Mas isso é um outro capítulo que a gente tem que falar com todos os bastidores de tudo aquilo que aconteceu, quem cedeu, quem pressionou, como é que foi a queda de braço. Agora, o fechamento deste ano maravilhoso do Luizito Soares, sim, é um ano maravilhoso, porque o Luizito Soares, olha o que do campeonato, quando ele chega aqui no Brasil. Tudo que aconteceu com o Grêmio, obviamente, aconteceu com ele. Ele ficou com 17 gols, 3 gols atrás do artilheiro do campeonato, que foi o Paulinho do Atlético Mineiro. Então o Luizito Soares, daqui a pouco, poderia ter tido a chance até, inclusive, de ter passado esse número de gols. Talvez com mais jogos, ele ficou fora de alguns jogos importantes, como o Atlético Mineiro, como o próprio Flamengo. Enfim, tem tanta coisa que a gente poderia dizer, mas a gente fala do recorde de público, de presença de público na arena na temporada, a gente fala do recorde de lucro de venda de produtos do Grêmio na temporada, a gente fala do recorde de quantidade de sócios novos na temporada, e só com a chegada do Soares foram mais de 52 mil novos sócios perante a última atualização. Então, eu digo e repito, ele é não só a maior contratação do futebol do Rio Grande do Sul da história, a maior contratação da história do Grêmio, uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, acho que comparada ao Ronaldo Fenômeno quando voltou para o Corinthians, quem sabe o Sidorf quando foi jogar no Botafogo. É muito grande o Luizito Soares. Mas olha o que o Luizito Soares nos entregou dentro de campo. Porque hoje essa confirmação do prêmio de bola de prata como o melhor centroavante do campeonato e bola de ouro como o melhor jogador do campeonato só mostrou que toda aquela qualidade que nós tínhamos na teoria foi colocada em prática pelo Luizito Soares. E eu cito esse primeiro jogo contra o São Luís de Juí porque ele nos impactou, mas teve uma série de restrições, assim, não, mas espera aí, era o São Luís de Juí, era um time mais frágil, eu quero ver quando ele for jogar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e aí ele foi. E o fechamento desse ciclo do Luizito Soares é o Luiz Soares dentro do Maracanã, no maior palco do mundo, ou quem sabe o estádio mais importante do planeta. E sabe o que ele fez? 2 golaços. E finalizou se divertindo. E quando dá a cavadinha no pênalti e desloca completamente, deixa sem pai nem mãe o goleiro Fábio do Fluminense, ele vai no Renato e faz a brincadeira. Viu como é que se faz? Tá olhando o que eu fiz? Porque ele entrou nesse clima também de, entre aspas, a resenha do vestiário do Grêmio. Ou seja, foi um negócio completo. E dificilmente tu consegue fazer um negócio em que tu ganha em todas as pontas, em que o jogador ele não teve lesão grave, com exceção do joelho, mas mesmo assim ele não ficou longo tempo afastado dos gramados. Era um jogo ou outro, era uma polêmica ou outra envolvendo a saída, se ele se aposentasse, se ele ia parar de jogar. Ele ficou poucos jogos fora. O Soares, ele tem 55 jogos na temporada do Grêmio. E a opção dele de jogar, por exemplo, agora no Inter Miami é porque lá na temporada ele vai fazer 38. Aqui só no Campeonato Brasileiro tem 38. Aí tu tem mais Copa do Brasil, tu tem mais Campeonato Gaúcho, tu tem mais Recopa. Ano que vem tem Libertadores. Então, naturalmente, ele vai jogar
menos partidas, ele vai se divertir um pouco mais, ele vai desfrutar um pouco mais, como ele sempre dizia. Aliás, um termo que ele mais utilizou, desfrutar. E hoje, quando ele recebeu lá no prêmio da ESPN, no Bola de Prata, quando ele recebe os 2 troféus, ele chora, se emociona na hora da entrevista, porque ele diz que foi o ano em que ele fez mais partidas, apesar de estar batendo 37 anos, e foi o ano que ele também ficou mais distante da família dele. Então, para um cara que já é realizado, que já ganhou tudo na vida, e olha o que ele entregou em campo, tu ter o Soares virando um jogo contra o América Mineiro e dando carrinho, e no jogo contra o Curitiba, como se ele estivesse jogando um grande El Clássico, como ele fez várias vezes na carreira dele, lá na Espanha, jogando pelo Barcelona contra o Real Madrid, ele mostrou, ele injetou ânimo dentro do vestiário do Grêmio. Bom, ele teve algumas coisas que ele foi chato, que ele complicou, esse rompimento de contrato, claro que teve. Mas o torcedor do Grêmio só consegue lembrar de coisas boas do Soares. Nós passamos a ter um momento em que nós consideramos o Soares mais um de nós. O Soares foi mais um de nós. O Soares foi mais um gremista ao longo de 2023. E não é exagero o que eu estou falando. Porque a gente olhava para o Soares como uma normalidade, como se ele fosse qualquer centroavante. Nós estávamos diante do 4º maior artilheiro da história do futebol em atividade. Nós estávamos diante de um cara que só no Barcelona ele fez 198 gols, quase 200 gols com uma camisa. Num dos ataques que são lembrados eternamente como um dos maiores ataques da história do futebol mundial, o trio MSN, com o Messi, com o Soares e com o Neymar. Pela seleção uruguaia, para grande parte da crítica, ele é considerado o maior jogador da seleção uruguaia de todos os tempos. E se ele não for para um ou outro, ele vai estar pelo menos entre os 3 maiores jogadores do país dele. E esse cara em 2023 vestiu a camisa do Grêmio. Então pagar para o Soares 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões e mais. E aí tem o ponto que a gente tem que aplaudir a direção do Grêmio nesse ponto. Porque tu consegue buscar um Soares fazendo com que parceiros pagassem o salário dele. Aí trabalho de toda a gestão, capitaneada pelo presidente Alberto Guerra. Na época o vice-futebol era o Paulo Calef, o Antônio Brum era diretor de futebol. Eu cito sempre esses 3, mas tem outras tantas pessoas envolvidas. Foi brilhante o que a direção do Grêmio conseguiu fazer na ocasião. Só tu conseguir contratar o Soares já é algo muito grande. Tu conseguir contratar o Soares e fazer com que parceiros, patrocinadores pagassem a maior parte do Soares, fazer com que vendesse mais produtos, que lotasse jogos. Só a apresentação do Soares, que não tinha jogo, era só o Soares sendo apresentado, durante 20, 30 minutos, teve 40 mil torcedores. A Arena dificilmente baixou dos 38, 39, 40 mil torcedores ao longo do ano. Então tu fazer com que tudo isso aumentasse e o teu quadro social recebe mais de 52 mil novos sócios. Tem clubes no Brasil, no mundo, que não tem 52 mil sócios. Só o Soares colocou mais 52 mil em cima daqueles que o Grêmio já tinha. Foi o negócio mais barato da história do Grêmio. E claro que assim como tu que é gremista que está aí no outro lado, eu já estou louco de saudade do Soares. Mas eu nunca vou esquecer que eu vi o Soares ser o camisa 9 do Grêmio. Te inscreve no canal, deixa o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. E cheio de saudade do Soares. Até daqui a pouco!